Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz. Gostaríamos de começar mais um devocional nessa manhã. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente e que possamos abrir o nosso coração, nossa mente para entendermos o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Vamos começar com uma pequena ilustração, como sempre. Diz assim: todos os dias uma formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. A formiga era produtiva e feliz. O gerente marimbondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. O marimbondo ficou encantado com os relatórios da barata. Pediu também gráficos com indicadores de análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata, então, contratou uma mosca e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva, feliz, começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O marimbondo concluiu que era momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga era produtiva, feliz e trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, que mandou colocar carpê no seu escritório, comprar uma cadeira especial. A nova gestora, a cigarra, logo precisou de um computador e de uma assistente, a pulga, a sua assistente na empresa anterior, para ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias de um controle do orçamento para a área onde ela trabalhava. Já que a formiga já não cantarolava mais e a cada dia se tornava mais chateada, mais cansada, a cigarra então convenceu o gerente marimbondo que era preciso fazer uma pesquisa de clima. Mas o marimbondo, ao rever as finanças, se deu conta de que a unidade a qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou uma coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse um diagnóstico da situação. A coruja permaneceu 3 meses no escritório e emitiu um volumoso relatório com vários volumes que concluía: há muita gente nesta empresa. E adivinha quem o marimbondo mandou demitir? Claro, a formiga, porque ela andava desmotivada, aborrecida e desprezada. Às vezes na nossa vida, estamos rodeados de pessoas, estamos vivendo em lugares com excelentes pessoas, talvez no nosso trabalho, talvez na nossa igreja, talvez nas nossas casas, mas por um momento, você já parou para pensar como vencer o sentimento de desprezo? Você já parou para pensar? Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Muitas pessoas sofrem porque são rejeitadas ou porque pensam que não tem nenhum valor para Deus. Mas a Bíblia diz exatamente o oposto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. E por isso não há motivos para você pensar que não tem valor. Jesus morreu pelos seus pecados para que você não precisasse sofrer a condenação de Deus. Se você aceitar esse presente da salvação, você receberá uma nova vida. Mas para você andar nos caminhos de Deus, você deverá abandonar todo o sentimento de rejeição e acreditar que Ele te aceita como você é,
Se você olhar para a vida de Jesus, você verá que ele foi muito rejeitado pelas pessoas. No livro de Isaías diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, é como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Jesus foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos por Deus, e é o que nos vai fazer ser aceito por eles hoje, por Jesus nesse exato momento. Ele nos faz ser aceito hoje. Ele nos faz nos sentir especiais, porque Ele assumiu o nosso lugar, a nossa rejeição. A Bíblia mostra que mesmo depois que Ele realizava os milagres, as pessoas o rejeitavam. Veja o que dizia: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós e suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Você já foi zombado por alguém? Já riram ou duvidaram de você? Muitas vezes as pessoas não suportam passar por essas situações ruins, mas Jesus não era assim. Ele foi rejeitado até mesmo pelas pessoas que o conheciam, porém não deixou abater. Às vezes, as rejeições fazem com que as pessoas sofram uma dor tão grande na alma que acabam desistindo dos seus sonhos. Porém, essa não é a vontade de Deus. Certa vez, Jesus foi apresentado diante da multidão para ser julgado, mesmo sem ter feito nada de errado. Então Pilatos colocou ao lado dele um criminoso chamado Barrabás e perguntou: qual queres que solte? A Jesus chamado a Cristo ou a Barrabás? Barrabás era um homem mau, tinha cometido os piores crimes. E do outro estava Jesus, um homem que não havia cometido um pecado sequer. Porém todos rejeitavam Jesus e falavam: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Tentem imaginar a dor de Jesus. Não pense que por ele ser o Filho de Deus, ele não tinha sentimentos como nós. Jesus habitou em carne, por isso era exatamente como nós. Ele chorava, ria, sentia fome, dor, sono. Talvez no meio daquelas pessoas estavam os paralíticos que foram curados, os surdos que voltaram a ouvir. Mesmo assim, eles pediram para crucificar Jesus. Quando alguém nos despreza e nos rejeita, qual é a nossa reação? Muitas vezes queremos confrontá-los, não é verdade? Mas Jesus nunca se defendia. Ele sabia que seu Pai eterno é quem julgava as pessoas. Veja, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por isso nunca devemos julgar as pessoas. Entregue tudo nas mãos de Deus e ore pedindo para que nenhuma raiz de amargura fique em seu coração. Diga o que o salmista disse: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quando entendemos que Deus nos aceita e nos ama e nos recebe de braços abertos, não precisamos nos sentir rejeitados e com isso julgar as pessoas. Pelo contrário, Deus coloca em nosso coração a compaixão e conseguimos orar por aqueles que nos perseguem. Entendemos que todos nós somos pecadores, mas assim como Cristo nos alcançou com misericórdia, Ele também pode alcançar as pessoas ruins e pecadoras. Meu amado irmão e irmã, você que está ouvindo essa mensagem, Deus conhece o seu coração, Ele tem grandes sonhos para a sua vida. É por isso que talvez o inimigo tenha usado pessoas para te julgar. Não desanime da vida por causa disso. Você foi aceito por Deus ali na cruz. Por isso aceite o seu perdão e saiba que Ele nunca te rejeitará. Deus não nos abandonará jamais. 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 Por isso o seu valor não é baseado no que as pessoas pensam sobre você, mas o que Deus pensa a seu respeito. A Bíblia diz que foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu. Ele nunca pecou, mas sobre ele caiu todo o castigo que merecíamos. E como Deus é 100% santo,
Ele não podia mais estar com seu filho naquele momento da cruz. Por isso Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado ali na cruz, para que nunca precisássemos carregar o fardo de uma vida distante do Senhor. Por isso, temos que entender, há uma vida assim maravilhosa em Cristo Jesus. Assim. E nós podemos vencer esse sentimento de desprezo. Alguém me fez uma pergunta sobre o desprezo. Dentro do que entendo, a minha resposta geral é: o Senhor é bom e tem satisfação em acalentar. Ele é descrito nas Escrituras, por exemplo, como El Shaddai, o Deus, que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Todas. A expressão de Deus na terra é a continuação do ministério de Cristo, e biblicamente revelada como um organismo trabalhando no modelo de trindade divina, na comunhão eterna, que apenas inclui e acolhe, ela nunca despreza. E em Cristo somos responsáveis pela realidade que vivemos. Temos que entender que o desprezo não provém de Deus, que Deus incluía todos. Devemos ter em mente que o sentimento de abandono e desprezo do outro, que ainda sente muito ligado à causa e ao desprezo, a perda de um complemento de sua existência, temos que entender que tudo isso foi levado lá na cruz do Calvário por nós. Que tudo isso Jesus levou por mim e por você. Vou falar algumas frases clássicas que a gente sempre ouve. O desprezo é a forma mais sutil de vingança. Tudo se pode suportar, exceto o desprezo. Um pouco de desprezo economiza bastante o ódio. Há males que só curam com o desprezo. O desprezo é uma pílula amarga que se pode engolir, mas que não se pode mastigar. Muitos conseguem suportar a adversidade, mas poucos toleram o desprezo. Ninguém se pode gabar de nunca haver sido desprezado. Aqueles que desprezam os homens não são grandes homens. Apenas quem é desprezível pode ter medo de ser desprezado. Desprezar não é de Deus. Que nós nunca venhamos a desprezar alguém. Nunca venhamos a desprezar alguém por ser pobre, por ser rico, por ser branco, por ser amarelo. Não importa. Que nós nunca venhamos a desprezar, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz. Que você possa pensar sobre isso nessa manhã. Sabemos o que o desprezo provoca na nossa alma, o que provoca no nosso coração, mas que você nessa manhã possa lembrar que o Senhor te ama e que todos podem te abandonar, Ele nunca irá te abandonar. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, porque entendemos, Pai, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor tomou sobre si, Senhor, todas as nossas angústias, Senhor, todas as nossas enfermidades, Senhor. Pai, a Tua palavra fala, Pai, que quando Jesus foi levado ali naquela cruz, Senhor, que Ele foi crucificado, Senhor, foi por mim, foi pelo meu irmão, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Pai. Porque sabemos também, Senhor, que naquele momento ali, Pai, o Senhor estava levando sobre si, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor já sabia que nós iríamos cometer, Pai. O Senhor estava pagando um preço muito alto pelas nossas vidas, Senhor. Pai, que entendemos, Pai, que muitas pessoas se sentem desprezadas, deixadas de lado, esquecidas. Muitas das vezes, Senhor, estão em meio à multidão, Senhor, e se sentem só, Senhor. Sente o desprezo, Senhor, daqueles que não estendem a mão para cumprimentar, daqueles que não abraçam.
Pai, daqueles que fazem acepções de pessoas, que escolhem as pessoas que podem estar no círculo de amizade. Senhor, tem de misericórdia dessas pessoas, Pai. Senhor, que Tu possa estar curando, Senhor, o coração dessas pessoas, Pai. Senhor, aquelas pessoas, Pai, que se sentem cansadas, tristes, Senhor, de estar só, Senhor. Pai, tantas pessoas, Senhor, que têm sido desprezadas, Senhor, porque são pobres, Senhor. Ou, Pai, porque não têm uma posição social, ou porque talvez não falem direito, ou porque talvez não se vistam bem, ou porque talvez, Pai, simplesmente porque são muito pobres, Pai. Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, tratando nestes corações. Ou outros, Pai, que são apenas deixados de lado, Pai, porque talvez não se encaixam nesse ou naquele grupo, Pai. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar abrindo, Senhor, a mente e o coração dos Teus filhos, Senhor, para receber essas pessoas com amor, Senhor. Pai, tudo que nós precisamos, Pai, é ser amados, Senhor. Tudo que nós precisamos, Senhor, é que Teu amor, que a Tua misericórdia, Pai, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, cura as almas feridas, cura o coração triste nessa manhã, Pai. Vai de encontro, Senhor, aquele que está se sentindo só, Senhor. Pai, aquele Pai que está se sentindo sozinho nesse mundo, Senhor, que não sabe muito bem que caminho tomar nessa manhã, Pai. Se sente desprezado e só, Pai. Tem de misericórdia dessa vida, Pai. Senhor, vai de encontro, Senhor, aqueles que estão saindo para o trabalho nessa manhã, Pai. Guarda, livra, Pai. Que a Tua mão de misericórdia e poder esteja sobre essas vidas, Senhor. Abençoa as crianças, Senhor, que estão indo para a escola, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre a vida deles, Pai. Os enfermos, Senhor. Pai, enviamos, Senhor, uma palavra de cura, Senhor. Pai, enviamos, Senhor, uma palavra, Senhor, de ânimo e força, Pai. Senhor, seca a vida dos Teus filhos, Senhor, guardando e livrando, Pai. Sara os corações feridos, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar, Pai, guardando e livrando os Teus filhos nessa manhã, Pai. Que a Tua graça, Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Aleluia. Santo Tu és, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia.